Olá, queridos amigos, telespectadores. É com alegria que estamos no ar com mais um programa, O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde é um espaço para o espiritismo na televisão. Um espaço onde nós poderemos levar a doutrina espírita como ela é. Uma doutrina bela, simples e cheia de amor. Uma doutrina que revive Jesus. Os nossos convidados são todos voluntários e que prezam pela divulgação da doutrina espírita e da boa palavra de Jesus. Este nome Lenho Verde é uma homenagem a Jesus num episódio onde ele já está condenado. Ele diz às mulheres chorando no caminho do Gólgota, ele diz: não chorem por mim, chorem por vós mesmos. Se fazem isso com o lenho verde, que farão com o lenho seco? Então ele era o lenho verde, cheio de vida, cheio de paz. E quando nós ouvimos a sua palavra, ficamos cheios de vida, cheio de paz, cheio de amor. Mas ainda somos lenho seco. Então é preciso que nós lembremos sempre do seu evangelho. E é para isso que esse programa serve. A Fernanda voltou, né? O convite sempre é feito para aquele que quer trabalhar na divulgação da doutrina, né, Fernanda? Como a gente tem trabalho, né? Jesus trabalhava incessantemente e dizia: eu trabalho, meu pai trabalha também. Então, há muito trabalho ainda nessa divulgação, né? Não tem descanso, pessoal. Não tem. E a nossa convidada de hoje, a Fernanda, trouxe um tema para nós, do capítulo 24, Não Coloqueis a Lâmpada Debaixo do Alqueire. Fernanda, há muitas interpretações, né, com essa questão da lâmpada e do alqueire. O que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós dentro daquilo que você estudou? Então, Jússi, para que a gente possa entender esse ensinamento, né, do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pedir ajuda aí para Haroldo Dutra Dias, na sua tradução do Novo Testamento, onde ele nos explica o que significava na época candeia e alqueire, que para nós hoje tem um significado diferente, né? A candeia, então, seria uma lâmpada de barro que era alimentada por óleo e que era colocado no centro da casa, né, no centro da residência ou no templo, para que se iluminasse os locais da casa. E o alqueire, na verdade, Haroldo traz como módio, né, uma outra palavra, que era uma medida romana para as coisas. E que a gente fosse trazer para nós hoje, seria uma bacia de aproximadamente 35 litros. Então, era uma medida que eles usavam para as coisas secas, para medir coisas secas, né? Então, quando ele fala que não coloqueis a candeia sobre o alqueire, é para que essa lâmpada fosse colocada de forma a iluminar tudo, porque se você coloca a bacia, você tampa a luz dela, e aí ela não ilumina nada. E lembrando também que as casas das pessoas mais simples da época, que eram a maioria, elas tinham apenas um cômodo, né? uma sala, enfim. Então essa lâmpada era colocada no centro, daí ela conseguia iluminar todo o ambiente. Então o que ele quer dizer, assim, trazendo num todo, é que a palavra do Cristo, essa palavra que nos ensina, que nos ajusta, que nos completa, ela é para todos. Né? Não é só para um ou para o outro, não está em prioridade de uma igreja ou da outra ou de um templo, é para todos. Jesus, quando veio, falou para todos e não só para uma pessoa. Então, seria o alqueire, né? Seria um lugar para colocar a lâmpada, né, em cima, para iluminar a maior parte possível. A maior, assim, no caso iluminava toda, né, toda a sala. Então, ele traz essa definição porque é o que eles entendiam. Certo. Né? Como é que ele vai falar para um povo que ainda estava aprendendo a ouvi-lo, que ele trouxe a luz do mundo? Ele não falava com palavras difíceis. Então Jesus usava as parábolas, que também, né, nós vamos encontrar num trecho desse evangelho, que ele diz assim, os apóstolos o questionam, diz: Jesus, por que tu falas por parábolas, né? E ele fala, né, que ele fala por parábolas, na verdade, para que todo o entendimento entre dentro do coração da pessoa. Ele não vai jogar palavras ao vento, palavras vazias, palavras bonitas, né? Ele queria falar ao coração, para que houvesse a modificação daquele ser. Né? Como a gente teve, na verdade, muitos exemplos dentro do seu evangelho, né?
Maria de Magdala, né? A gente teve Paulo de Tarso, que na verdade captaram essa mensagem e conseguiram se modificar intimamente. Então esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então o alqueire é uma base, e essa base ela pode ser mais alta, mais baixa, de acordo com o, vamos dizer assim... o espaço que ele tem para iluminar. Certo. Né? E também de acordo com a potencialidade de cada um. Exatamente, porque assim, Jesus usava as parábolas exatamente para quê? Para que o povo, assim, por exemplo, eu vou falar da parábola do samaritano, né? Então ele pegava um exemplo que aquele povo entendia e colocava o ensinamento dentro dele, era a parábola. Se nós formos procurar a tradução de parábola, da palavra parábola, ela vem de uma palavra grega, na verdade, que quer dizer colocar ao lado. Significa o quê? Comparação. Então, a parábola é uma comparação aos costumes da época para que ele conseguisse se fazer entender. Né? Então, ele coloca sempre dentro de um assunto, dentro de um significado que aquele povo estava acostumado, para que eles conseguissem entender. E aí ele ia para um outro local, ele via qual era o costume daquele local e usava uma parábola dentro do costume daquele local para passar o seu ensinamento. Então cada um no seu grau de entendimento. Então o que ele quer dizer com isso? Que não adianta eu chegar aqui, né, eu, você ou qualquer outro amigo que vier, outro irmão, e falar com palavras lindas, maravilhosas, nossa, um vocabulário 100%, se eu não estou atingindo o coração daquele que está me ouvindo. Aqui nós vemos, né, Fernanda, talvez vamos colocar para as pessoas entenderem melhor. O alqueire, ele é a medida que virado para baixo não ilumina nada, né? E aí ele coloca assim, que coloca-se no candelabro, né? Vamos colocar como candelabro para que as pessoas consigam entender. E o candelabro ele pode ser bem alto, pode ter de 3, pode ter de 6, pode ter de 8, né? Velas, ou seja, luminárias. Então, para que a gente consiga entender o que Jesus quis dizer, ele quis dizer assim, não se esconde a luz. Não se esconde a luz. Né? Tá no escuro, acende essa luz e leva essa luz para todo mundo. Para todo mundo. Né? Então, se nós observarmos bem o que Jesus está dizendo, é assim, eu estou trazendo uma luz para vocês, e eu estou andando aqui em Jerusalém, eu estou levando essa luz para todo mundo, eu estou indo aqui nos pescadores, então veja que eu estou fazendo isso, e vocês também têm que fazer isso. Sim, né? Exatamente. Então, se nós vemos que passa a ser função nossa, cristãos, a iluminar os outros também, é isso? Então é aquela história do que à medida que eu mais conheço, mais responsável eu sou pelo que conheço. Então assim, se hoje a gente já consegue entender um pouquinho, é só um pouquinho, gente, não quer dizer que a gente entende mais, não. Se a gente consegue entender um pouquinho, a gente precisa, na verdade, vivenciar esse pouquinho, para que esse exemplo seja vamos dizer assim, o trampolim para aquele que está te vendo dizer, poxa, a Fernanda é tão legal, ela tem um jeito tão diferente, e ele aguce dentro dele a vontade de ser diferente também, né? Ela leva uma vida bacana, uma vida assim, uma vida só. Então, eu tenho que ser o exemplo, como Jesus foi para nós, daquilo que ele sabia. Então, se eu já conheço alguns assuntos, eu preciso ser exemplo desses assuntos para que os outros também consigam se modificar. E, na verdade, eu estou fazendo a transformação primeiro dentro de mim. Porque ninguém vai conseguir mentir e falar eu sou assim e na vida real não é, né? Ou você é o que você prega ou você não é, né? Aquilo é uma transformação de dentro de você, é o seu esforço, né? O reino de Deus é para qualquer um, como disse já Jesus, né? Então podemos dizer que na passagem onde Jesus diz, né, que os sãos não precisam de médico, a gente tem essa passagem aqui. Porque o são está com a sua luz ali brilhando, né? Ele está com a luz dentro dele, ele já está praticando. Ele está praticando, ele está se esforçando. Aqueles lá, os pecadores, né, da época, aqueles ainda em erro, e veja que eles tinham uma base, mas estavam escondendo a luz, eles não estavam deixando essa luz, né? Então o que Jesus estava fazendo? Ele estava indo lá fazer essa luz vir à tona de novo. Por isso que ele fala isso, não precisa do... na verdade, assim, quando a gente... Eu vou voltar só um pouquinho para que a gente pegue um gancho, né? É tantas informações que às vezes a gente até se perde em tantas, mas
quando Jesus falava em parábolas, até foi questionado ele, então quer dizer que a gente não pode falar tudo que sabe? A gente tem que falar diferente, né? Não com essas palavras, mas foi isso que quiseram dizer. Ele disse, não, a gente vai falar de acordo com o entendimento de cada um. Ele responde isso, né, dessa forma. E aí a gente vai lá para o Boa Nova e acha Humberto de Campos, no capítulo 5, fazendo uma analogia dessa narrativa de Marcos, dessa parte da candeia e do alqueire, que ele diz o seguinte, né? De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para realizações que lhe competiam concretizar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Aí ele já quer dizer assim, ó, você tem o conhecimento, passa para o outro. Sim. Distribui ao outro. Não guarda para você, que é o que eles faziam. Então os sacerdotes tinham seus conhecimentos, mas não eram para muitos, eram para poucos. Dava só uma migalhinha, né? Exatamente, só o que lhes interessava, na verdade. E Jesus já veio dizer, não, você conhece, então você passa o seu conhecimento ao outro. O que, se a gente for trazer nos dias de hoje, acontece muito. Né? No nosso dia a dia, inclusive. Às vezes a pessoa, até no nosso trabalho, né? Ela conhece muito, sabe muito, mas ela detém aquilo com medo que o outro tome o lugar dela, né? Então nós já estamos aí não praticando essa boa nova que Jesus nos trouxe. É simples, mas às vezes a gente fala que o espiritismo é radical. E eu digo que ele precisa ser radical, porque nós somos muito interesseiros ainda, muito do mundo, muito mundanos. Então eu vou de acordo com os meus interesses. E Jesus diz, você tem que fazer bem ao próximo. Fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Então, se eu gostaria que o outro me passasse os seus conhecimentos, por que eu não passo meu conhecimento para o outro? Por que que hoje eu posso viver num mundo melhor e deixar que o outro sofra? Não, né? E às vezes nós somos tão egoístas que falamos assim, não, eu sei muito, não vou perder meu tempo te explicando. Exatamente. E aqui ele diz exatamente isso, não. Então, ele vem ao encontro do quê? De dois sentimentos que nós carregamos muito dentro de nós hoje, o egoísmo e o orgulho. Porque são eles que fazem com que nós tenhamos o conhecimento e achamos que não precisa falar, né? Tudo para os outros. Então essa referência dos sãos, né, não precisa do remédio, ele está fazendo uma referência assim que essas pessoas estão doentes da alma. Da alma. E elas precisam dessa palavra, né? Elas precisam dessa boa nova, elas precisam de mim. Vocês não precisam. Vocês já conhecem, né? O que vocês querem que eu fique aí com vocês? Vocês não precisam. Então veja como é bonito, né? E eu vou aproveitar, né? Aproveito aqui que a nossa irmã, se preparou tanto, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente já está trilhando esse caminho, né? De brilhando, levando a luz do outro, a gente pode impor isso, Fernando? Não, nunca é imposto. Nós vamos lembrar Jesus que em todas as suas passagens, em todas as suas parábolas, ele jamais impunha nada. Então, ele passava de acordo com a linguagem que o povo entendia e pronto. Então, é como se ele plantasse a sementinha e o resto quem tem que fazer é quem ouviu. Tem que regar como uma planta, como a gente faz num dia a dia. A gente rega e aí ele vai crescendo, né? Vai proliferando. Se eu esquecer de regar, então aquela plantinha vai morrer. Se nós esquecermos de regar os nossos conhecimentos, aquilo tudo que a gente já aprendeu do Cristo, vai ficar escondido lá dentro de uma bagagem dentro de nós, para quem sabe um dia isso renascer. Então, não é uma fé imposta, mesmo porque o Espiritismo também nos ensina a fé raciocinada, né? Tudo que é imposto se perde. Eu costumo brincar até assim, fazer um trocadilho. Quando a gente está na escola e a gente não estuda, a gente faz escola para fazer a prova, né? Daí, quando acabou a prova, a gente já colou, a gente esquece aquilo. Por quê? Porque você não vivenciou, você não estudou. Agora, quando eu estudo, faço uma prova e aquilo interioriza dentro de mim, aquilo vai para a vida toda.
Então eu brinco muito com a minha filha por causa disso, de você que sabe, né? Você quer isso para a vida toda ou quer só para agora? Até porque o Espiritismo ele vem trazer uma proposta pedagógica de raciocínio, né? E é tudo uma questão de escolha. Meu filho, você quer ser feliz? Ama o próximo. Mas como é que eu vou fazer isso? É verdade. Faça caridade. Mas como? Veja que a gente quer tudo muito de mão beijada, né? E se a gente não se policiar, a gente... Porque ele disse assim, né? Procure as coisas do Pai e o resto vem por consequência. E o que ele quer? Ele quer que a gente procure. O que a gente faz? A gente procura as coisas da terra e quer Deus por consequência. Exatamente. Aí não é assim, é o contrário. É o contrário. Então, assim, a gente vai encontrar, inclusive, no livro do Evangelho segundo Mateus, que é do Emmanuel, né? Que ele diz que a nossa existência é a candeia viva. Olha que lindo isso. A nossa existência é a candeia viva. O que é a candeia? É a luz. É a luz, né, que está dentro de cada um de nós. Jesus disse assim, vós sois luzes. Deixe que brilhe a vossa luz. Então, assim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo essa luz a todos ou nós estamos só deixando ela dentro de nós? Né? Você veja, né? Como a referência da luz é importante para nós e todo mundo entende. Ele tem um momento que ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. E é verdade. É claro que se você ainda tem muito pouca base, você não... Né, você não procura ler, não procura ver uma boa palestra ou ouvir uma boa palestra, você acaba ficando sem base e aí fica difícil mesmo de você melhorar, né, a sua conduta. Mas seguir Jesus realmente não se anda em trevas exteriores, tá? Não. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter as suas reflexões e quem vive com Jesus ama e quem ama é feliz, né? E à medida que a gente caminha, né, e as pessoas vão cruzando o nosso caminho, é que a gente coloca em prática tudo isso, né? Então a gente tem que distribuir, como ele fez, essa luz, né? Então, assim, hoje a nossa luz é fraquinha, mas já é uma luz. É nessa. Está na importa. Escuridão. Aquela luz fraquinha vai iluminar aquele outro que ainda não conseguiu descobrir que dentro dele tem uma luz e que ele também pode iluminar. Então, assim, a gente vai mostrar que a luz é dele. Que ele não precisa da luz dos outros, ele tem a luz dele e ele vai aprender a usá-la para ajudar o próximo também. Imagina, né, que mundo maravilhoso vai ser quando a gente aprender essa luz, né, vai ser... Acabou trevas, né? Você veja que quando nós falamos aqui neste programa, desde o ano passado, nós estamos traçando uma linha aqui da importância do Evangelho em nossas vidas. Não se trata da importância do Espiritismo em nossas vidas. Se trata da importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas. O Espiritismo vem esclarecer coisas assim do tipo mundos habitados, né? Erraticidade, estado do espírito, que ótimo, facilita muito a nossa vida. Mas a coisa mais importante deste programa é tentar esclarecer a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas. E nós vemos aqui também, Fernanda, nesse capítulo, a questão da coragem da fé, né? O que essa referência traz para o leitor e para aquele que está nos assistindo? Por que ter coragem de ter fé? Vamos levar lá para a época de Jesus, né? Porque se a gente não for para lá, a gente não resolve nada. Naquela época era muito difícil falar de Jesus, né? Tanto que todos que queriam ouvir o Cristo ou queriam ouvir alguém que falasse sobre os seus ensinamentos se encontravam sempre num local onde não se conhecia, né? E Jesus falou, né? Ele disse que você tinha que não ter vergonha, não ter medo, porque se estivesse comigo estaria, entre aspas, bem, vamos dizer assim. Quem estava comigo não estava sozinho, né? Então a coragem que Jesus fala de ter fé, de propagar o seu evangelho, é não ter medo do que vai acontecer depois. E nós temos aí o grande exemplo de Paulo de Tarso, né? Porque Paulo de Tarso, na verdade, antes Saulo de Tarso, ele era o grande perseguidor do Cristo, né? E aí o que acontece? Ele perseguia até que um dia Jesus chega e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí ele fala: opa, o que é isso? Alguma coisa tocou meu coração, alguma coisa me tocou o ser. Por que eu persigo ele? Né? E aí é a hora que começa essa transformação de Saulo para Paulo. E aí ele vai para Damasco,
fica cego, né? 3 dias foi quando ele para pensar naquilo tudo que Jesus diz a ele. E aí ele fala, não, agora eu vou seguir. E ele vai contra tudo e contra todos, sem medo. Ele vai propagar o evangelho do Cristo, foi o maior propagador, né? Um dos maiores propagadores do evangelho, sem medo de que ele ia sofrer, se ele ia morrer, não importa, ele foi levar a boa nova. Então ele teve coragem. Ele chega a pregar acorrentado. Acorrentado. Você veja que, então, a coragem da fé é levar Jesus sem medo e sem vergonha. Seria isso? Mas que ele vai estar, assim, ó, na verdade, esse medo e sem vergonha, porque você sabe que ele está contigo. E isso é que te causa essa coragem. Ele te traz o alento. Então, assim, eu não estou preocupado, porque ele está comigo. Então, ele até mesmo diz, mesmo... se você, vou falar com as minhas palavras, se você prega o que eu falo, né? Você não estará sozinho, mesmo que você morra, você estará comigo. Então, assim, não importa se isso vai me levar a um desencarne, ele está tão acalentado com aquelas palavras, e aquelas palavras entraram tanto dentro daquele ser, que não importa o que ele vai sofrer, importa é que ele já conseguiu entender que ele é um ser eterno. E aí a gente vai lembrar da história de Sócrates, quando ele é preso, né? Era Sócrates. E aí o seu discípulo chega para ele, que quer tirar ele de dentro da cadeia, diz, vamos, foge, você não pode morrer, porque eles não queriam que Sócrates morresse. E ele diz assim, quem morre não é Sócrates, quem morre é o corpo. Né? Ele sabia dessa imortalidade, então ele pregava uma coisa e cria verdadeiramente naquilo. Então, se o corpo dele morresse, ele era convicto. Nós podemos lembrar de Joana de Cusa, que na fogueira chegam a ela e falam, abjura, né? Ela e o filho estão na fogueira prestes a ser queimados, e eles falam, abjura o Cristo. E o filho, pelo amor de Deus, mãe, abjura. Ela fala assim, não posso, porque depois que conheci ele, não sei o que é outra coisa. E os dois morrem queimados. Né? E a gente vê isso assim, às vezes falta de coragem, porque a gente não quer se incomodar. A gente às vezes entra numa zona de conforto e não quer se incomodar. Então nós vemos aí os nossos irmãos testemunhas de Jeová, que vão às casas das pessoas, eles têm coragem de bater na casa das pessoas. No domingo de manhã ainda leva umas fechadas de janela que dá dó. Nós vemos os espíritas, né, se expondo no aspecto assim de falar das verdades espirituais em congressos, em seminários, em simpósios, né? Nós vemos aí o enfrentamento, né, dos nossos irmãos pioneiros no cristianismo, como Paulo de Tarso. Também nós vemos Bezerra de Menezes, tudo que ele passou para o espiritismo se manter. Nós vemos lá aquele rapaz, o Eurípides Barçanufo, um jovem corajoso, faz um colégio e bota o nome de Allan Kardec naquela época, gente. Isso é coragem, isso é coragem de levar adiante. Então, quando nós vemos um capítulo como esse aqui, que vai, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho que compartilhar, né? E isso vai ser difícil, mas nós vamos te ajudar. Os espíritos sempre dizem isso para nós, né? Verdade. E para que a gente tente fechar no pouco tempo que a gente tem, Fernanda, aqui diz assim, carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida irá perdê-la. Você acabou de fazer essa referência, né? De que é aquele que, como Joana de Cusa, né? Podia dizer assim, não, tá certo, não quero saber de Jesus. Essa referência seria aquela coisa assim de ser muito materialista ainda? A gente ainda é muito mundano, né? Não no sentido feio da palavra não, tá, gente? Na verdade, mundano porque nós somos do mundo. Nós ainda nos perdemos muito nas facilidades, é a porta larga. Então, eu abri mão de tudo isso que hoje eu tenho em nome de um Cristo, em nome de uma palavra é muito difícil, porque eu não pego essa palavra, eu não uso, eu não visto, eu não dirijo, né? Então, assim, nós vivemos, quando a gente fala no mundo material, no mundo mundano, é isso. Eu ainda sou muito apegada à minha casa, ao meu carro. Então, assim, eu não devo viver em função disso, porque eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para colocar em prática o amor universal que Jesus, há 2000 anos e alguma coisa, veio aqui e nos ensinou. Então, assim, quando eu desencarno, o que eu levo para o outro lado?
E sabe, Fernanda, assim, ó, cuidar da nossa vida já dá um trabalho danado. Nossa. Eu não sei porque que as pessoas ainda cuidam da vida dos outros. É verdade. Né? Ainda essa semana estamos falando sobre isso, né? Sobre as críticas, sobre receber uma crítica, sobre fazer uma crítica. Eu penso o seguinte, aquele que está com Jesus não tem tempo de fazer crítica. Não tem tempo. Aquele que está com Jesus não tem tempo de cuidar da vida do outro, não tem tempo de olhar o vizinho, ele não tem tempo porque ele tem que levar a palavra, porque ele já compreendeu a importância desse evangelho. Em cada minuto da vida dele, né? Então assim, é o evangelho vivo, é o rede vivo fazendo aí a sua vez em nós, porque Jesus foi o evangelho vivo em cada lugar que passava, e nós também precisamos sê-lo. Né? Uma vez que a gente já conhece. Então, carregar a sua cruz, cada um carrega a sua. Já é complicado. E não adianta ir cortando a cruz. Porque vai chegar no buraco lá, você vai precisar do tamanho todo dela. Gente, arrasta, puxa, empurra, pede mas ajuda. Carrega, mas leva. Pede ajuda. Fernanda, que bom que você veio. Tá? Quero agradecer a tua presença. Obrigado. Quero agradecer ao público que prestigia o nosso programa. E fiquemos todos nessa paz.